Boa noite a todos. Nós terminamos a sessão ordinária e começaremos a sessão extraordinária. Em nome da liberdade e democracia, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão às 20 horas e 25 minutos, onde iremos tratar exclusivamente para apreciação das contas anuais do governo do ex-prefeito Antônio Xavier de Araújo, exercício 2020. Peço ao secretário Pablo Vitor que leia inicialmente 210 da Constituição do Estado de Mato Grosso, com o artigo 56 da Lei Complementar número 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal do artigo 1º do inciso 1º da Lei Complementar número 269 de 2007, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, do artigo 29 do inciso 1º e artigo 176 do inciso 3º da Resolução número 14 de 2007, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, por unanimidade de acordo com o parecer número 5.202/2021, do Ministério Público de Contas e acompanhamento do voto, o relator emite parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais do Governo da Prefeitura Municipal de Rio Branco, do exercício de 2020, gestão do senhor Antônio Xavier de Araújo. Deste ato representado pelo advogado Antônio Aguinaldo da Silva, OAB número 25702. Ressalvando o fato que a manifestação, ora exarada, baseia-se exclusivamente no exame de documentos de veracidade de ideologia, apenas presumida, uma vez representam adequadamente na posição financeira, orçamentária e patrimonial de atos e fatos registrados até 31/12/2020, bem como o resultado das operações, de acordo com os princípios fundamentais da contabilidade aplicada à administração pública, Lei Federal número 4.320, de 1964, e Lei Complementar número 101, de 2000, recomenda ao Poder Legislativo Municipal de Rio Branco que recomende ao chefe do Poder Executivo que aprimore e amplie as ações voltadas à transparência das peças de planejamento e à convocação dos munícipes para discutir a elaboração da LDO e LOA, publicando e divulgando os documentos correspondentes na imprensa oficial e no portal da Transparência da Prefeitura, em observância ao artigo 37 da Constituição Federal de Lei de Responsabilidade Fiscal, aos dispositivos número 12.527/2011-B, a abertura de créditos adicionais, especial ou suplementar, seja precedida a autorização do Legislativo, em observância ao artigo 167, 5º da Constituição Federal e ao artigo 42 da Lei 4.320 de 1964. Efetue a abertura de crédito adicional decorrente de superávit financeiro e de excesso de arrecadação, somente mediante a existência do respectivo recurso, em observância ao artigo 167, 2º e 5º da Constituição Federal. O artigo 43 da Lei nº 4.320, de 1964, promova a elaboração do anexo de riscos fiscais. A LDO contendo a avaliação dos passivos e contingentes e outros riscos que afetam as contas públicas e as providências a serem tomadas para caso de concretização, e ainda providencia a tramitação legislativa e a respectiva publicação nos termos do artigo 4º do inciso 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Adote medidas para que o anexo de metas fiscais da LDO seja instruído com a memória e metodologia de cálculo, em observância ao artigo 4º do inciso 1º e 2º, o inciso 2º e no artigo 5º, artigo 2º da Lei nº 10.028, de 2000, e envie tempestivamente os informes a este tribunal, em observância à resolução número 14 de 2007 e às resoluções normativas número 01 de 2009 e 36 de 2012 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Por fim, determina no âmbito do controle interno as seguintes medidas: arquivamento nesta corte de cópia digitalizada de autos conforme o artigo 2º do artigo 180 da Resolução número 14 de 2007 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, e encaminhe dos autos à Câmara Municipal para o cumprimento do disposto no inciso 2º do artigo 31 da Constituição Federal, dos incisos 2º e 3º, do artigo 210 da Constituição Federal do Estado e do artigo 181 da Resolução número 14 de 2007 desse Tribunal. Participaram da votação os conselheiros Domingos Neto, em substituição ao conselheiro presidente Guilherme Antônio Maluf. Artigo 22 da Resolução número 14 de 2007, José Carlos Novelli,
Walter Arbano e Sérgio Ricardo. Presente, representante do Ministério Público de Contas, o Procurador-Geral Alisson Carvalho de Alencar. Já que foi lido o parecer do Tribunal de Contas de Mato Grosso, número 165/2021, sobre as contas do ex-prefeito Antônio Xavier de Araújo, peço ao secretário que faça a leitura do parecer número 001/2022, e o projeto de resolução número 001, nos quais a Comissão de Finanças e Orçamento manifesta favoráveis à aprovação das citadas contas. Câmara Municipal de Rio Branco, Gabinete das Comissões. 2017 a 2021, instituído pela Lei Municipal número 732 de 2017, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, instituída pela Lei Municipal número 761 de 2019, foi remetida ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso em 23/12/2019, cujo prazo legal ao envio final é de 31 de dezembro, ano que foi aprovado. Entretanto, constatou-se, através de consulta feita ao TCE Mato Grosso, ao portal da transparência da Prefeitura, que não houve divulgação sobre a audiência pública para apresentação e discussão do projeto da citada lei, convocação de auta e de realização. Já concernente aos demonstrativos do anexo e metas fiscais, que integra a mesma LDO, no entanto, não foram publicadas tão pouco divulgadas. Lei Orçamentária Anual. A Lei Orçamentária Anual LOA deste município, relativa ao exercício financeiro de 2020, foi instituída através da Lei Municipal de número 771 de 2019, a qual foi protocolada no Tribunal de Contas de Mato Grosso no dia 10/1 de 2020, observando o que diz contido no artigo 166 do inciso 1º da Resolução e Normativa número 14 de 2007. Tribunal de Contas de Mato Grosso, que determina o dia 15 de janeiro de cada ano o prazo final para o envio da mesma LOA. Observa-se que o relatório preliminar do Tribunal de Contas, constante nos autos do processo das contas anuais do governo, ora analisadas, informou que a LOA 2020 estimou inicialmente a receita e fixou a despesa do município de Rio Branco, Mato Grosso, do montante de R$ 20.850.000, considerando também, conforme concluídos, os orçamentos fiscais e a Seguridade Social. Na sua elaboração, no entanto, verificou-se que a lei não destacou os recursos dos orçamentos fiscais e da da Seguridade Social, do artigo 165 do inciso 5º da Constituição Federal, e que após a atualização da receita passou para o valor de R$ 27.524.374,64, sendo a execução de R$ 24.785.373,74, conforme consta nos autos do processo em análise. Também não houve divulgação da mesma e de seus respectivos anexos obrigatórios no portal de transparência do município e dos anexos no meio oficial, conforme preceitua o artigo 37 da Constituição Federal e artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme contido no relatório. Acompanhando simultâneo a LOA de 2020, limites e constitucionalidades legais, educação e manutenção de desenvolvimento do ensino e o Fundeb. Segundo consta nos autos dos processos em tela, os expostos no relatório técnico preliminar, aplicou-se na área da educação acima citada o montante de R$ 4.493.910,27, atingindo o percentual de 34,67%. E acima, portanto, 25% exigido por lei. No que tange o Fundeb, constatou-se que o montante arrecadado de R$ 2.828.000
R$ 538,93, sendo gastos R$ 2.090.656,44, totalizando a 73,90% da receita do referido fundo, cumprindo assim o exigido por lei, que é de 60%. Área da saúde. Na área da saúde, conforme consta nos autos das contas em comento, o município de Rio Branco aplicou em ações e serviços públicos da saúde o montante de R$ 3.255.165,66, correspondendo a 26,32%, que cumpre pela lei que se exige 15%. Limites legais do Poder Executivo. As despesas com o pessoal do Poder Executivo, conforme apurado pela equipe técnica do Tribunal de Contas de Mato Grosso, foram de R$ 10.083.005,40, atingindo 44,93%, onde o limite máximo permitido por lei é de 54%, conforme o relatório do Tribunal de Contas. Poder Legislativo. Dá um limite máximo permitido de 6%. Com gastos do pessoal do Legislativo, gastou-se 1,52%, conforme consta no relatório do Tribunal de Contas. Despesa total com o pessoal do município de Rio Branco. Nesse item, constatou a despesa com o pessoal o montante de R$ 10.425.112,41 da receita líquida, respeitando o percentual exigido por lei, que é de 60%. Repasse realizado ao Legislativo Municipal. Observou-se que, também neste item, o Executivo cumpriu com o que determina a lei, visto que o montante repassado atingiu o percentual de 5,36%, onde exige-se o limite máximo de 7%. Destaca-se ainda que os repasses ocorreram sempre nos dias 20 de cada mês, conforme exige a lei. Dos atos da administração, segundo constatado pela unanimidade do controle interno do Tribunal de Contas em parecer técnico conclusivo, houve adimplência às atribuições previdenciárias, isto é, quitação de dívidas e obrigações financeiras em dias. Dessa forma, obtendo o certificado de regularidade previdenciária. Enfim, registrou-se a inexistência de irregularidades referentes aos assuntos previdenciários. Do relatório técnico da CESESC, do governo do processo número 10.061/7 de 2020, das páginas 1884 a 1886, segundo consta no relatório em questão, conforme verificado por essa comissão, as contas em tela possuem 7 irregularidades subdivididas em 10 itens, atribuídas ao ex-prefeito conforme consignado nas páginas 1884 a 1886 dos autos ora apreciados por esta comissão. Sendo notificado o ex-prefeito a respeito das referidas irregularidades pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso, o mesmo apresentou defesa e documentos que concluiu a serem pertinentes. Após serem analisados aquela Corte de Contas, considerou-se sanados 2 itens, isto é, 1.1 e 2.2, da página 1185, nos autos do processo em tela, o qual manteve 8 especificamente os itens 2.1, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2 e 6.1, e 7.1 mencionados nas páginas 1885 a 1886 do processo ora analisado. As irregularidades em questão, no entanto, como se percebe nos autos do processo em estudo, não implicaram na decisão daquela Corte de Contas, bem como Ministério Público de Contas, que proferiram pareceres prévios favoráveis no sentido de aprovar as contas aqui analisadas. Conclusão e voto. Considerando que os fatos expostos nos autos do processo em tela, sob o número 10.061.7 de 2020, e apensos que estão em sintonia com a análise realizada por esta Comissão de Finanças e Orçamento, manifestamos favoráveis à aprovação das contas do ex-prefeito Antônio Xavier de Araújo, do exercício de 2020, acatando, no entanto, as recomendações contidas nos pareceres 165 de 2021 do Tribunal de Contas TCE Mato Grosso 5.202/2021 e do Ministério Público de Contas. Esse é o parecer e voto. Sala das Sessões, 28 de fevereiro de 2022, membros da Comissão de Finanças e Orçamento. Gabriel Lizério dos Santos, relator, Josafá Moraes Castro, membro, Paulo Vitor Batista Simão, presidente.
Bom, concluída essa parte, coloco em discussão o parecer número 001/2022 e também o projeto de resolução também 0021/2022 da Comissão de Finanças e Orçamento. Alguém queira discutir, por gentileza? Não havendo discussão, passaremos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. Então, o parecer foi aprovado por unanimidade. Nós vamos fazer uma pequena pausa de 5 minutos para o nosso secretário Genesi fazer o complemento da ata da extraordinária. E assim que a gente passar os 10 minutos, a gente retorna.
desculpa aí pelo o incômodo aí, pessoal, é que nós tivemos que fazer uma pequena pausa. É a sessão extraordinária das contas do ex-prefeito Antônio Xavier de Araújo e da posse do vereador Marcão. Então agora eu peço ao secretário Pablo Vitor que faça a leitura da ata da sessão extraordinária do dia 4/4/2022. Câmara Municipal de Rio Branco. Ata da sessão extraordinária do dia 4 de abril de 2022. Ata da primeira sessão da Câmara Municipal de Rio Branco, Estado de Mato Grosso, sessão legislativa extraordinária realizada no dia 4 de abril de 2022, exclusivamente para apreciação e votação das contas anuais do governo de 2020, da gestão do ex-prefeito Antônio Xavier de Araújo, processo 10.061.7 de 2020, 49.963.3 de 2021, 111.2 de 2020, 50.345.5 de 2021 e 35.332.9 de 2029. Com fruto nos dispositivos contidos no regimento interno deste Poder Legislativo, às 20 horas e 25 minutos, presentes os senhores vereadores, conforme consta no livro de presença. Havendo quórum regimental, o senhor vereador Emerson Jalves Souza Laete, presidente, diz, em nome da liberdade e democracia, invocando a proteção de Deus, declara aberta a presente sessão. Iniciando os trabalhos, leu-se o parecer prévio favorável de número 165/2021, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, originado nos autos do processo acima já citados, manifestando favorável à aprovação das mesmas, contas anuais. Na sequência, leu e colocou em discussão o parecer número 001 de 2022, acompanhado também do respectivo projeto de resolução número 001 de 2022, emitidos a aprovação das contas anuais citadas acima. Acatando também as recomendações elencadas no parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, número 165 de 2021, após colocados em discussão, o senhor presidente colocou em votação o parecer de número 001 de 2022, da Comissão de Finanças e Orçamento, manifestando parecer favorável à aprovação das contas anuais em questão, juntamente com o respectivo projeto de resolução de número 001 de 2022, aprovando também as contas em questão, sendo os ambos aprovados por 8 votos favoráveis. Assim, o senhor presidente declarou aprovadas as contas da Prefeitura Municipal de Rio Branco do exercício de 2020, gestão do ex-prefeito Antônio Xavier de Araújo. Finalizada a votação das referidas contas e considerando a conclusão da ata da presente sessão, após a suspensão por 10 minutos, o senhor presidente da mesa diretora, vereador Emerson Jalves Souza Laete, PP, pediu para que lesse a mesma, que após discutida foi aprovada por unanimidade pelo soberano plenário. Não havendo nada mais a ser tratado, encerrou-se a presente sessão às 20 horas e 41 minutos. Era o que constava a ser lavrado sumariamente. Plenário da Câmara Municipal de Rio Branco, Mato Grosso, em 4 de março de 2022. Emerson Jalves Souza Laete, presidente. Edson Gonçalves Mendes, republicano, vice-presidente. Pablo Vitor Batista Simão, republicano, primeiro secretário. José Vicente de Oliveira, PP, segundo secretário. Irão Augusto de Assunção, PSDB. Gabriel Lizério de Santos, PP. Josafá Moraes de Castro, PSDB. Evandilson de Freitas Goulart, PSDB. A ata da última sessão extraordinária está em discussão. Não havendo discussão, está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. A ata da sessão extraordinária do dia 4/4/2022 está aprovada. Finalizando os trabalhos, declaro encerrada a sessão às 21 horas. E daremos início à sessão do itinerário da sessão de posse do suplente do vereador José Marcos Ribeiro, Marcão da Celaria. Iniciamos então às 21 horas
o compromisso de posse do suplente de vereador José Marcos Ribeiro, MDB, marcando a selaria, com o fulcro no artigo 30, inciso 8, do Regimento Interno desse Poder, em virtude da licença do titular, Neilson Custódio Farias, MDB, para de tratar de assuntos particulares no período de 121 dias. Peço, por gentileza, que o vereador que conduza o suplente até a mesa diretora para que o mesmo possa ser empossado. Gostaria até de pedir para o novo vereador Neilson que faça essa honra. Gostaria que o nobre vereador que assim toma posse, José Marcos Ribeiro, que por gentileza fique em pé. Só o vereador, por gentileza, só o vereador. O nobre vereador Gabriel Liseiro vai dar uma mão para ele ali com o microfone. Peço ao vereador que está assumindo a vaga do vereador Neilson, com o braço estendido, pelo regimento interno dessa casa, que repita comigo, o braço estendido. Repita comigo, para o vereador Marcos. Prometo cumprir a Constituição Federal. Prometo cumprir a Constituição Federal. A Constituição do Estado. A Constituição do Estado. E a Lei Orgânica do Município. E a Lei Orgânica do Município. Observar as leis. Observar as leis. Cumprir o regimento interno desta casa. Cumprindo o regimento interno desta casa. E desempenhar com lealdade o mandato. Desempenhar com lealdade o mandato. Lealdade ao mandato. Em que me foi confiado. Em que me foi confiado. Trabalhando sempre. Trabalhando sempre. Pelo progresso. Pelo progresso. Do município. Do município. E bem-estar do seu povo. E bem-estar do seu povo. Pode abaixar o braço, por gentileza. Feito isso, o suplente dirá em voz alta, junto comigo, Marcos. Assim eu prometo. Assim eu prometo. Pode sentar, por gentileza. Cumprindo a exigência regimental, declaro empossado o vereador do município de Rio Branco, José Marcos Ribeiro, Marcão da Selaria. Que seja bem-vindo a essa casa, que você possa desempenhar com honra, honestidade e trabalho esses 4 meses que você vai estar aqui junto com a gente. O que depender dessa casa e de todos os vereadores aqui, você pode ficar à vontade para qualquer dúvida, qualquer ajuda, nós estaremos aqui dispostos a ajudar. Não havendo mais nada a ser tratado, declaro encerrada a sessão de posse, de compromisso e posse do suplente, José Marcos Ribeiro, Marcão da Selaria, às 21h04. Fiquem todos com Deus, uma boa noite a todos e até a próxima.